Físico-química, parte de equilíbrio químico. Vamos ver? Bora lá. Pega o material aí, físico-química, equilíbrio químico. Vamos falar em equilíbrio químico. Mas presta atenção. Antes da gente começar equilíbrio químico, eu tenho que entender um pouco o que vem a ser, por exemplo, uma reação reversível. Reações reversíveis, gente, são reações que se processam nos dois sentidos, por incrível que pareça. Tanto a reação ocorre da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. É uma reação que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Isso caracteriza uma reação que ela é reversível. Mas, Pedro, por que eu tenho que caracterizar uma reação reversível? Porque o equilíbrio só vai ocorrer com reações que são reversíveis. Muito bem, bora lá. Olha aqui, como é que eu sei que uma equação dessa, que mostra uma reação química entre a amônia e o oxigênio, como é que eu sei que uma reação química dessa, ela é reversível? Basta você ver essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia significa dizer que a reação ela é reversível. Então, essa dupla seta, a gente não esquece, não significa dizer que a reação está em equilíbrio, não. Essa dupla seta quer dizer apenas que a reação que ela é uma reação reversível. Vai esquecer disso, não. Muito bem. Está aqui, ó. A reage com B para produzir C mais D, assim como C reage com D para produzir A mais B. Oi, Pedro, espera aí. Então você está me dizendo que essa dupla seta significa reversibilidade. Verdade. Então, pelo que você falou aí, eu estou entendendo que todo mundo é reagente e todo mundo é produto? Exatamente. Se você olhar da esquerda para a direita, os reagentes são A e B. Se você olhar da direita para a esquerda, os reagentes são C e D. Mas a gente convencionou o seguinte: da esquerda para a direita, a gente convencionou ser a reação no sentido direto. E de C mais D se transformando em A mais B, ou seja, da direita para a esquerda, a gente considerou o sentido inverso. Mas todo mundo é reagente, todo mundo é produto. Observe. A reage com B para produzir C mais D. Assim como C reage com D para produzir A mais B. Pedro, mas isso é verdade? Isso acontece mesmo? Com certeza. Vamos lá. Preste atenção aqui. Então, a reação da esquerda para a direita é a reação no sentido direto. E existe, portanto, uma velocidade no sentido direto. Consequentemente, como a reação também ela ocorre no sentido inverso, existe também uma velocidade inversa. A velocidade direta eu vou chamar de VD, a velocidade inversa eu vou chamar de VI. Bom, segundo Gutenberg-Wage, a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Lembre, esse colchete significa concentração em mol por litro. Então vamos repetir, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração das substâncias que estão reagindo. Então vê se eu não posso escrever isso aqui. A velocidade direta é a constante de velocidade direta que multiplica a concentração de A vezes a concentração de B. Porque A e B no sentido direto, são justamente os reagentes. Então, ó, velocidade direta é igual a constante velocidade direta que multiplica A que multiplica B, concentração de A e B. Ora, no sentido inverso, lembre, no sentido inverso, C e D são os reagentes. Então, eu posso escrever assim, ó, a velocidade inversa é K de velocidade constante de velocidade inversa, que multiplica a concentração de C, que multiplica a concentração de D. Porque no sentido inverso, C e D são os reagentes, correto? Então, está aqui a expressão de velocidade direta, está aqui a expressão de velocidade inversa. Muito bem. Repare, então, quando é que uma reação atinge o equilíbrio? Eita, importantíssimo isto. A gente diz que uma reação atinge o equilíbrio
quando a velocidade direta se igualar com a velocidade inversa. Então, ó, eu posso garantir a vocês que no equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Isto é a condição para uma reação reversível atingir o equilíbrio. Para só. Imaginando aqui que a seta... Ei, presta atenção que eu vou te falar. A está reagindo com B para produzir C mais D. Essa seta, o tamanho dela, implica na intensidade da velocidade. Quanto maior a seta, maior a velocidade. Vamos imaginar isto. Então eu pergunto, por que no início a velocidade direta ela é máxima e por que no início a velocidade inversa é zero, ela ainda não existe? Muito simples. A velocidade da reação não é diretamente proporcional à concentração das substâncias que estão reagindo. Então, A e B, no início, tem a máxima concentração, então tem a máxima velocidade direta. À proporção que eles forem sendo consumidos, essa velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo. Em contrapartida, a proporção que C e D vão sendo formados, vai aparecer aqui uma velocidade inversa, pequenininha. Mas com o passar do tempo, C e D não aumenta a concentração, então a velocidade inversa com o tempo vai aumentando, aumentando, aumentando. Então veja que uma velocidade, que é a direta, diminui com o tempo, a inversa com o tempo o quê? Aumenta. Observa aí a animação. Observe. Então, A reage com B para produzir C mais D. Veja, a proporção que C mais D vai sendo formado, a velocidade direta vai sendo, obviamente, não é reduzida e a velocidade inversa vai aumentando. Até chegar a um ponto em que a velocidade direta se iguala à velocidade inversa. Nesse ponto se atingiu o quê? O equilíbrio. Vou novamente mostrar como é que isso aconteceu. A reage com B para produzir C mais D. Então, a velocidade no sentido direto é máxima porque a concentração de A e B no início é máxima. À proporção que a reação vai ocorrendo, a concentração de A e B vai diminuindo. Consequentemente, sua velocidade vai diminuindo. Ó a seta azul diminuindo. Ó a seta azul diminuindo. Em contrapartida, a seta verde, que é a velocidade inversa, vai aumentando. Até uma velocidade se igualar com a outra. Neste ponto em que a velocidade direta se igualou à velocidade inversa, você pode dizer que a reação atingiu o equilíbrio. Correto? Então, vamos lembrar só rapidinho, a dupla seta não significa dizer que a reação está no equilíbrio. A dupla seta significa dizer que a reação ela é reversível. Quando é mesmo que uma reação reversível ela se encontra em equilíbrio, aí eu posso dizer que uma reação reversível ela está no equilíbrio quando a sua velocidade direta se igualar com a velocidade inversa. Muito bem, muito bem. Com isso eu posso falar em constante de equilíbrio. E aí essa constante de equilíbrio, já vou logo abrir aqui um parênteses, que a gente geralmente chama K de EQ, ela pode ser tanto dada como Kc ou como Kp. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração de cada substância, assim como Kp é em termos de pressão de cada substância, ou seja, pressão parcial. Lembrando que Kc pode entrar aquoso e gasoso. Líquido puro e sólido puro não entram, porque são constantes. Ora, aqui como só envolve pressão parcial, só vai entrar gasoso e vapor. Aquoso, não é? Aquoso, líquido, sólido, não vão entrar, tá? Muito bem. Preste então atenção aqui a esses exercícios. Escreva a expressão da constante de equilíbrio Kc e Kp para cada reação em equilíbrio homogêneo representada aqui abaixo. O equilíbrio é homogêneo porque as substâncias químicas estão no mesmo estado físico, ó, no mesmo estado de agregação. Ó. E não vamos esquecer, não. A constante de equilíbrio Kc, não esquece disso, é a concentração em mol por litro dos produtos dividido pela concentração em mol por litro dos reagentes. Isso é Kc.
Quem é Kp, Pedro? É a constante de equilíbrio em termos de pressão. É a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Então vamos lá. Quem é Kc para esta reação? Kc vai ser concentração dos produtos, NO2, elevado ao quadrado, quem é coeficiente se transforma em expoente, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do N2O4. Então, Kc é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que quem é coeficiente se transforma aqui em expoente. Quem seria constante de equilíbrio em termos de Kp? Bora lá. Vai ser a pressão dos produtos, pressão do NO2 elevado ao quadrado, dividido pela pressão do N2O4. Simples assim. Simples assim. Bora lá para essa daqui. Quem é que seria Kc? Seria a concentração dos produtos, ou seja, da amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2, vezes a concentração do H2, que são os reagentes, elevado ao cubo. Quem é coeficiente se transforma em expoente. Esquece não, ó. Quem é coeficiente se transforma em expoente. E quem é Kp, Pedro? Mesma coisa. Bem, não é? Parecidas as expressões, ó. Só que é em termos de pressão. É pressão dos produtos, da amônia, ao quadrado, dividido pela pressão dos reagentes. Pressão do N2, que multiplica a pressão do H2 ao cubo. Está aqui Kc, está aqui Kp. Então, isso aí nós chamamos de expressões da constante de equilíbrio. Se ele te pedir, escreva a expressão da constante de equilíbrio, é isso que a gente está fazendo aí. Geralmente, quando ele não fala nada e pede a expressão da constante de equilíbrio, a mais comum é Kc. Mas o correto mesmo é ele dizer se ele quer a expressão de equilíbrio Kc ou Kp. É o mais correto. Vamos lá. Olha esses equilíbrios aqui que são heterogêneos. Está vendo por que ele é heterogêneo? Ó, equilíbrio heterogêneo. Ó. Aqui é sólido, aqui é gasoso. Ó. Aqui é aquoso, aqui é sólido. Agregações diferentes, estados físicos diferentes. E sólido, puro e líquido puro não entram nas expressões nem de Kc nem de Kp. Então, corte logo ó, quem é sólido. Ó. Quem é sólido. Ó. Então, vamos lá. Quem é Kc? Concentração dos produtos, concentração do CO2 elevado ao cubo, dividido pela concentração dos reagentes, concentração do CO ao cubo. Quem é Kp? Kp vai ser, em termos de pressão, pressão dos produtos ao cubo, dividido pela pressão dos reagentes ao quadrado. Está aqui Kc, está aqui Kp. São o que nós chamamos, repito, de expressões da constante de equilíbrio. Lembra, sólido puro, líquido puro não entram nas expressões nem de Kc nem de Kp, porque eles são constantes, as suas concentrações, as suas pressões. Então, não entra, não entra. E essa daqui, hein, gente? Ei, bora lá. Sólido não entra. Corte logo sólido. Quem é Kc? É em termos de concentração. Aquoso entra, Pedro? Entra. Em Kc entra aquoso, entra gasoso, inclusive vapor, tá? Agora, sólido e líquidos puros não entram. Então, vai ficar concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Está aqui Kc. Quem é Kp? Quem é Kp? Hein, Pedro? Kp não é... Epa, vamos lembrar. Kp só entra gasoso e vapor. Aquoso, sólido e líquido puro não entram. Ei, Pedro, então peraí. Aqui não tem nada gasoso, não tem nada na forma de vapor. Então, o que é que eu digo aqui? Neste caso, Kp não existe.
Tá bem, gente? Então, não é toda equação química que vai ter Kc e Kp, não, gente. Tá bom? E lembrando, só é válido para reações que são reversíveis. Então, repito, isso aí é o que a gente chama de expressões da constante de equilíbrio. Bora, vamos fazer esse exercício. Em um recipiente de capacidade igual a 1 litro, vamos colocar aqui, volume do recipiente, a capacidade é 1 litro, são encontrados em equilíbrio. Então, ele já diz, no equilíbrio são encontrados 0,1 mol de hidrogênio gasoso, então, o número de mols do hidrogênio 0,1 mol, e 0,1 mol de vapor de bromo, então, o número de vapor do bromo, não é? O número de mols, 0,1 mols, e 0,2 mols de vapor de brometo de hidrogênio, 0,2 mols. Então, de HBr, 0,2 mols. E cuidado, ele quer o quê? O valor numérico da constante de equilíbrio Kc. Ele quer Kc. E Kc é em termos de concentração. Mas como o volume foi igual a 1, tu concordas comigo dividir a quantidade de matéria, o número de mols pelo volume 1, vai dar o mesmo resultado? Então, concentração do hidrogênio também é 0,1, só que mol por litro. Concentração do bromo no equilíbrio também vai dar 0,1 mol por litro. E a concentração do HBr no equilíbrio é igual a 0,2 mols por litro. Ah, Pedro, então quer dizer que na constante de equilíbrio Kc é a concentração e não o número de mols? É verdade, gente. Só que como o volume é igual a 1, numericamente o número de mols é igual à concentração. Bora lá? Quem é Kc? Vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio. É a concentração dos produtos, concentração do HBr, ao quadrado, quem é coeficiente se transforma em expoente, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do H2 vezes a concentração do Br2. Vamos substituir, porque ele me forneceu os valores no equilíbrio. Bora. Quem é HBr no equilíbrio? 0,2, mas elevado ao quadrado. Tá bem? Quem é H2? Ele deu. H2 é 0,1. Vezes Br2. Quem é Br2? Ele também deu. 0,1. Isso aqui vai me dar Kc igual a 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Ora, gente, isso aqui vai dar Kc igual a 4. Qual a resposta? Letra D, ditado. Correto? Como a gente faz a questão numérica para se calcular o valor numérico da constante de equilíbrio, neste caso Kc. Viram aí? Agora é importante esse detalhe que eu vou te falar. Se Kc é maior que 1, que é o caso, aí é matemática, mas vamos interpretar. Se Kc for maior que 1, no equilíbrio a reação ela foi produto favorecida, ou seja, tem mais produto no equilíbrio do que reagente. Se Kc for menor que 1, é o contrário. Ela é reagente favorecida. Significa dizer que no equilíbrio tem mais reagente do que produto. E se Kc for igual a 1, você tem reagentes e produtos na mesma proporção. Então, Kc igual a 4. Bora lá? Vamos adiante. Dá um tempo e faz esse aí. Já deu tempo, vamos fazer? Num determinado experimento, foi observado que, com a variação de temperatura em um sistema fechado, o equilíbrio foi estabelecido com as pressões parciais do NO2 e N2O4 sendo, respectivamente, então, no equilíbrio, como é a história aí, a pressão do NO2 e a pressão do N2O4 foi, respectivamente, 2 e 1. Então, foi estabelecido que as pressões em atmosferas. Então, 2 atmosferas e 1 atmosfera. Muito bem.
Foi verificado, inclusive, que com o aumento da temperatura, o recipiente ficou mais escuro ainda, concluindo-se que o mesmo foi deslocado para o lado do NO2, porque o NO2 ele é castanho, N2O4 é incolor, mas isso não interessa para nada. Qual é o valor numérico de Kp? Gente, lembra? Kp só entra gasoso e vapor, porque Kp é para a pressão parcial do gás. Vamos lá? Kp, quem lembra? Quem lembra? É a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Muito bem. Kp, portanto, vai ser. Quem é a pressão dos produtos? É a pressão do N2O4, dividido pela pressão dos reagentes. Quem são os reagentes? A pressão do NO2 é elevado ao quadrado. Não esquece, quem é coeficiente se transforma em expoente. Vamos substituir? Kp vai ser. Quem é a pressão do N2O4? Ele deu 1 atmosfera. Quem é a pressão do NO2? 2 elevado ao quadrado. Kp, portanto, vai ser 1, 2 ao quadrado é 4. Ora, 1 sobre 4 vai dar 0,25. Resposta, portanto, letra D de dado. Mais detalhe, mais detalhe. As expressões de Kp e Kc todo mundo já sabe fazer. Calcular o valor numérico também de Kc e Kp todo mundo já sabe fazer. O problema é, quando você resolver numericamente Kc ou Kp, não coloque as unidades, tá? Isto porque vão ter equações que teríamos sim unidade e outras equações não teríamos unidade. Essa equação mesmo que você está vendo aí teria unidade, tá? Poderia ser o quê? Neste caso aqui, poderia ser o quê? Se você vai dividir, olha ele aqui, se você vai dividir pressão, atmosferas, e aqui embaixo, atmosfera ao quadrado, tu concordas que uma atmosfera daqui com uma daqui corta e essa unidade seria 1 sobre a atmosfera, mas não se coloca a unidade. Ele pode até pedir numa prova, mas não se coloca nem em Kc nem em Kp, porque vão ter questões que você não vai encontrar a unidade. Esquece não. Bora dar um tempo para fazer essa. Já deu, vamos lá. Uma reação reversível é toda e qualquer reação química que se processe nos dois sentidos espontaneamente. Verdade. Observe o gráfico a seguir e assinale a única afirmativa verdadeira. Eu quero só que você perceba o seguinte. Velocidade e aqui o tempo. E quem é que aumenta a velocidade com o passar do tempo? É justamente a velocidade dos produtos. Quem é que diminui a sua velocidade com o passar do tempo? É a velocidade dos reagentes. Então vamos ler. No ponto 1 temos a curva correspondente à velocidade dos produtos. Já está falso. No ponto 1 você tem a velocidade dos reagentes, que cai com o tempo porque a concentração dos reagentes diminui com o tempo. No ponto 2 a velocidade é decrescente. Não. Ó, a curva aqui é ascendente, então ela não é decrescente. Falso. No ponto 3 a velocidade é máxima. Gente, no ponto 3, a velocidade dos produtos ela é 0. Então, ela não é máxima, ela é mínima. No ponto 4, a reação atingiu o equilíbrio. Eita, olha aqui a resposta. Por quê, Pedro? Gente, quando é que uma reação atinge o equilíbrio? Quando a velocidade direta se igualar com a velocidade o quê? Inversa. Está aqui a velocidade dos reagentes é a velocidade direta, está aqui a velocidade dos produtos é a velocidade inversa. Não é neste ponto 4 aqui não, em que a velocidade direta e inversa se igualam. Ó. Aqui a gente pode dizer que a reação está no equilíbrio, pois VD igual a VI. Ou, se quiserem, a velocidade dos reagentes se igualou com a velocidade dos produtos. Resposta, letra D de dado. Legal, não é não? Bora lá. Olha essa outra daqui. Um mol de hidrogênio e um mol de flúor são colocados num reator apropriado para a produção de fluoreto de hidrogênio gasoso, HF. Então, cuidado, não é no equilíbrio. Isso aqui é no início. Então, eu agora vou
fazer um quadro aqui, separando aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, início, e vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo, equilíbrio. Bora lá. O que é que eu tenho no início de H2? 1 mol. O que é que eu tenho de flúor? F2, 1 mol. Quanto é que eu tenho de HF, já que é início? 0. Quem me diz por que é 0? Porque no início não houve tempo ainda de hidrogênio reagir com o flúor para produzir o fluoreto de hidrogênio. Não houve tempo. Então, é 1, 1 e 0. Correto? Muito bem. Considerando que nas condições de temperatura e pressão o valor de Kc, então ele está dizendo quanto é que vale o valor numérico de Kc, é igual a 16. Qual é a concentração de fluoreto? E ele quer a concentração de HF. Concentração de fluoreto é a concentração de HF no equilíbrio em mol por litro. Eita, presta atenção. Então, no início ele colocou 1 mol de hidrogênio para reagir com 1 mol de flúor. Se é início, quanto é que eu tenho de fluoreto de hidrogênio? 0. O início é 0, porque não houve tempo ainda para o hidrogênio reagir com flúor. Muito bem. No equilíbrio, desse 1 que você tinha vai reagir a alguma coisa, desse 1 que existia aqui também vai reagir a alguma coisa, e desse 0 que existia aqui vai ser produzido alguma coisa. Porque quem é reagente vai ser consumido, ó, menos. Quem é produto, o nome já está dizendo, vai ser produzido, é mais. Cuidado agora. Segue obrigatoriamente a estequiometria da reação. De 1 vai sair quanto? Ó, do 1 que ele colocou, vai sair quanto? Ó, o coeficiente, 1x. Se o coeficiente aqui fosse 2, sairia 2x. Se o coeficiente aqui fosse 3, sairia 3x. Se o coeficiente fosse 5, sairia 5x, correto? Então, do 1 que ele colocou, vai sair quanto agora? É só ver aqui o coeficiente. Vai sair 1x também. Olha agora. Do 0 que existia, vai ser produzido quanto? 2x, não é? 2x, olha o coeficiente, né? 2, vai ser produzido 2x. Então, o que é que eu tenho ali no equilíbrio, na verdade? E no equilíbrio eu tenho 1 menos x, eu tenho 1 menos x e tenho 2x. Cuidado, a concentração de HF no equilíbrio é 2x. Mas como é que eu vou achar esse x, Pedro? Porque se eu descobrir o valor numérico de x, eu sei quanto é de HF que tem no equilíbrio. Bora lá? Presta atenção, questão muito boa. Kc, repito, é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E, bora lá comigo? Kc vai ser, quem é produto? HF ao quadrado, porque quem é coeficiente vai se transformar em expoente. Dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do F2. Vamos substituir? Kc vai ser, olha, vamos logo substituir. Quem é Kc? 16. É igual. Quem é HF? Quem é HF no equilíbrio? 2x. Mais 2x ao quadrado. Quem é a concentração de H2 no equilíbrio? 1 menos x. Quem é a concentração de flúor no equilíbrio, de flúor? 1 menos x. A Ave Maria vai dar uma equação do segundo grau. Vai não, gente. Presta atenção. 16 vai ser igual a... Tenha calma. Vai ficar aqui no numerador 2x ao quadrado. Ora, 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado, não é não? Como é que eu faço para sair daqui sem grandes aperreios, sem ir para uma equação do segundo grau? Só extrair a raiz quadrada aqui, ó, desse, e extrair a raiz quadrada desse. Não tem mais o que fazer não, gente. Bora agora. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Igual. Quem é a raiz quadrada de 2x ao quadrado? 2x. Quem é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado? 1 menos x. Ô, gente, passei esse 1 menos x para o outro lado da igualdade. Vai ficar 4, que multiplica 1 menos x, é igual a 2x. Não é isso? Vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos x, menos 4x, é igual a 2x.
Ora, passando esse menos 4x para o outro lado, vai ficar 4 com 2, 6. 6x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 6. X, portanto, simplificando por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. 2 terços. Cuidado aí. A resposta, a letra D de dado. Já errou. Já errou. Então, essa é a primeira parte do problema. Vamos chamar de parte A. Parte B. É só olhar lá. A concentração do fluoreto, HF, é dado por 2x. 2x é 2 vezes quanto vale x. 2 terços. Que vai dar o quê? 4 terços de mols por litro. A resposta, na verdade, letra E. Resposta, letra E. Questão já desafiadora, uma questão já difícil. Mas veja que dá sim para a gente fazer. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos, obviamente, não é? Resolver muitos exercícios. Bora. A amônia pode ser queimada produzindo monóxido de mononitrogênio e vapor d'água. O valor da constante de equilíbrio Kc desse processo é igual a 10. Então, ele está dizendo que Kc é igual a 10. Muito bem. Qual é o valor numérico de Kp? Ele quer saber quanto é Kp a 27 graus Celsius. A 27 graus Celsius. Considere R, ele deu o valor da constante universal dos gases ideais. Muito bem, vamos lá. Se a temperatura é 27 graus Celsius, preste atenção agora. Temperatura 27 graus Celsius. Para passar para Kelvin, você soma 273, vai dar 300 Kelvin, tá? Mas para que isso, Pedro? Porque existe uma relaçãozinha entre Kp e Kc, ó. Kp, esquece não, é igual a Kc RT elevado a ΔN. Kc ele deu, R é a constante, ele deu, T é a temperatura, ele deu, mas Pedro, não sei que danado esse ΔN não. Bora lá. Número de mols dos reagentes é 4 mais 5, que vai dar 9. Ei, número de mols dos produtos é 4 mais 6, que vai dar 10. Ora, quem é ΔN, Pedro? ΔN é o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. ΔN vai ser 10 menos 9. Portanto, neste exemplo, ΔN vale 1. Acabou o problema. Vamos aplicar agora a fórmula. Kp é igual a Kc RT elevado a ΔN. Bora? Kp vai ser igual a... Quem é Kc? Ele deu 10. Que multiplica R 0,082. Ele deu. Vezes T em Kelvin, ele deu 300 Kelvin. Elevado a ΔT. ΔT é 1. Ora, então se você fizer todas essas continhas aí, isso vai dar Kp igual a 246, resposta letra A. Então, existe sim essa relação entre Kc e Kp. A relação é essa. ΔN é a variação do número de mols, ou seja, o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Tá bem? Então, veja que não é coisa de outro mundo não, mas a gente tem que pensar, tá, gente? Bora lá. Olha isso daqui. Uma pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Verdade, de forma inclusive espontânea. Uma das primeiras a ser estudada foi a pilha de Daniel, que tem a equação simplificada a seguir. Tá? Aqui é a equação simplificada da pilha de Daniel. Na condição padrão, emprega-se uma placa de zinco pura, imersa numa solução a 1 mol por litro de sulfato de zinco. E uma placa de cobre imersa numa solução aquosa a 1 mol por litro de sulfato de cobre 2. Verdade. Se a reação química que ocorre na pilha atingir o equilíbrio, tivesse duplicado a concentração de zinco, então vamos lá, a concentração
de zinco vai dobrar. Concentração de zinco vai dobrar. Ora, a concentração de zinco era 1. Se vai dobrar, vai para 2. Não, Pedro, mas aqui é sulfato de zinco. E não é a mesma coisa no sulfato de zinco. Cada 1 mol de sulfato de zinco não tem 1 de zinco? Então, 1 mol por litro. Se ele diz que vai dobrar no equilíbrio, é porque vai ser 2. E reduzida a metade a concentração de íons cobre. Então, se vai reduzir a metade a concentração de íons cobre. E o cobre no início era quanto? O cobre no início também era 1 mol por litro. Ó. Sulfato de cobre 2. Ó. Cada 1 mol de sulfato de cobre 2 tem 1 mol de cobre. Então, se vai reduzir a metade e era 1, a metade de 1 é meio. Ora, o que é que ele pede? Qual seria o valor numérico da constante equilíbrio? Ele quer saber quem é Kc. E sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio, nem de Kc, nem de Kp. Então, quem é Kc? Bora lembrando, Kc é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Portanto, Kc vai ser... Quem é a concentração do produto? É a concentração do zinco mais 2. Dividido pela concentração dos reagentes. Concentração de cobre mais 2. Bora substituir. Kc vai ser... Quem é a concentração do zinco? No equilíbrio ele disse 2. Quem é a concentração do cobre? No equilíbrio ele disse 0,5. Isso aqui vai me dar um Kc igual a 4. Veja, não se coloca a unidade. Portanto, a resposta aí, letra E. Resposta, letra E. Então, gente, nós temos, não é, que prestar atenção a todos esses detalhes que eu te falei aqui, de estado físico, não é? E na constante equilíbrio Kc só entra o quê? Gasoso, vapor, aquoso, mas já em Kp só entra gasoso e vapor. Todos esses detalhes eu tenho que lembrar, gente. E vamos exercitar cada vez mais, viu?